Agora nós estamos já falando diretamente com os nossos irmãos e irmãs que vão nos ouvir pelo YouTube, esse momento tão abençoado que nós passamos aqui cantando, orando, louvando o Senhor. E agora nós vamos entrar na mensagem propriamente dita, que é a última mensagem dessa série. A série que fala sobre João capítulo 13, um capítulo extraordinário, em que o narrador começa dizendo: Jesus amou os seus discípulos até o fim. E esse encontro, como já dissemos em outras ocasiões, é um encontro de despedida. É o último banquete de Jesus, é a última reunião coletiva de Jesus com os seus discípulos. E ele está ali no espaço que eles prepararam para realizar a última ceia. João não escreve sobre a ceia, mas ele fala dos preparativos, das coisas que aconteceram. E nesse momento, então, nós vamos entrar na parte dessa reunião em que ele começa o discurso de despedida dele. O tema da mensagem de hoje é, de fato, o discurso de despedida de Jesus. Jesus nos amou até o fim. É isso que João quer mostrar para nós, de que o discurso final de Jesus foi uma demonstração de amor profundo de Jesus por toda a humanidade. E isso é bom, né? Porque é essa maneira como nós somos amados, de maneira completa. Jesus não nos ama um pedacinho, não é que às vezes a gente tem isso, né? Um aconselhamento de casal que eu fiz, e aí a esposa pergunta: a gente é obrigado a amar 24 horas por dia? Aí diz: não, o amor humano é diferente, né? Tem coisas que a gente ama e tem coisas que a gente não ama na pessoa amada, não é verdade? Tem horas que a gente não está afim de amar ninguém, mas tem horas que a gente precisa ser amado, né? E aí o amor humano é assim. A palavra de Deus diz que o amor de Jesus por nós é constante, completo, vai até o final. E hoje nós vamos falar sobre esse amor constante, completo, que vai até o fim, que assume todas as consequências e que nos transforma, que muda a gente, que causa uma disposição nova, que nos interpela a agirmos de outro modo. O texto que vamos usar está no capítulo 13, versículos 34 e 35, que diz assim: um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Aqui Jesus está começando o seu discurso de despedida. E ele começa dizendo que existe um vínculo muito próximo entre o amor e a nossa fé. De tal maneira que o amor é a resposta de quem tem fé em Jesus. Se nós cremos em Jesus como nosso único e suficiente Salvador, a resposta que temos a dar é se o amor está presente na nossa vida. Por causa da fé, o amor passa a ser uma necessidade da nossa vida, exatamente pelo fato de que o amor é a nossa resposta de fé ao convite amoroso de Jesus. Por isso que Jesus começa o seu discurso de despedida falando do novo mandamento. Ele não está falando de uma opção. Ele não está dando a gente uma escolha, uma alternativa. Ele está colocando uma condição. Se vocês querem me seguir, amem. Amem. É isso que vocês devem fazer. Aliás, a pastoral do nosso informativo de hoje
fala sobre a expressão do apóstolo Paulo, quando ele fala lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 14, de que o amor de Cristo nos constrange. O amor de Cristo nos constrange. A palavra constranger em grego tem um sentido, e é que nos impõe, nos interpela, ela nos desafia a fazer isso, de tal maneira que nós não temos alternativa para a vida cristã a não ser a vida em amor. O novo mandamento de Jesus de amar uns aos outros é um chamado para que a gente viva como discípulos de Cristo no mundo. Discipulado é aprender a amar. É aprender a amar como Jesus nos amou. De colocar em prática o amor que Jesus demonstrou. E isso foi colocado para os discípulos num momento de muita tensão. Porque Jesus estava dizendo que naquele grupo, que era tão unido, tão legal, né? Todo mundo tão amiguinho, tinha caminhado 3 anos juntos sem nenhum problema, sem ninguém brigar com ninguém. E ele chega e diz, alguém aqui vai me trair. Eu disse, epa, quem será? Será que sou eu, Senhor? Isso em outra narrativa dos evangelhos, né? Quando no banquete, né? Na hora da ceia, quando Jesus fala isso, há uma inquietação. Os discípulos se perguntam, quem é? E aí o apóstolo João, né, o discípulo amado, ele está mais perto de Jesus, tem um gesto carinhoso de Jesus com ele, e aí Pedro dá um sinalzinho com os olhos, pergunta quem é? Quem é que vai trair Jesus? E Jesus percebe a inquietação e diz, olha, quem coloca a mão no prato comigo aqui? É esse que vai me trair. Que palavra, não é? Que palavra que Jesus dá, desafiando os discípulos a viverem essa tensão de maneira criativa. É isso que é seguir a Cristo, gente. Vocês vão ter que amar uns aos outros em meio a situações de tensão. Vocês não vão amar gente fácil, não. Não vai ser uma coisa simples, porque aqui já tem uma reação em que vai exigir de vocês um amor recíproco. E aí Jesus dá um pedaço de pão molha o pão no vinho, né? Para o Judas Iscariotes, e ele entende a mensagem. O que você tiver que fazer, faz logo. Jesus disse isso para eles, aqui, ó, tá aqui, ó, quiser fazer, faz logo. E aí Judas sai da reunião. Ele se ausenta e vai entregar Jesus, vai trair Jesus. Já estava tudo combinado, Jesus já sabia disso. E ele diz ainda, na fala, né, que isso iria acontecer. Estou dizendo isso antes que aconteça, a fim de que quando acontecer, vocês creiam que eu sou. E eu estou dizendo que eu amo vocês, incluindo Judas Iscariotes. Eu amo a todos vocês, mesmo sabendo o que vai acontecer. Porque eu sou aquele que ama. Eu não vou alterar o amor que eu tenho por vocês. E ele sabia de tudo que Pedro iria fazer. Ele sabia que os discípulos iam se dispersar depois da crucificação. Jesus sabia de tudo. E ele então está preparando para que os discípulos enfrentem aquela situação. 3 coisas importantes acontecem nesse momento do banho, depois do lava-pés, né? Jesus acabou de lavar os pés dos discípulos, ele serve o pão, inclusive com o símbolo da traição, entregando o pedaço de pão para Judas Iscariotes. Ele diz que alguém vai trair, revela o traidor e anuncia que, apesar disso tudo, ele seria glorificado. Essa mensagem tem um forte impacto na vida daqueles discípulos. O fator que faria com que os discípulos resistissem diante das adversidades que eles iriam enfrentar eram aqueles que seriam acompanhados
com uma profunda atitude de amor. Vocês só vão resistir ao dia mau, à perseguição, à traição. Vocês só vão conseguir resistir à falsidade, à mentira, o ódio, se vocês amarem. Só dá para vencer as situações de tensão da vida se vocês amarem. O amor cristão, no caso então, é um convite para que a gente experimente uma vida intensa, uma vida diferente. A gente não imagina, irmãos e irmãs, o quanto a gente tem de oportunidade ao colocar o amor em prática. Que aprendizado que a gente tem. Quantas bênçãos estão reservadas por a gente fazer com que o amor aconteça de forma prática entre nós. O amor cristão é um convite à vida. Ele transforma situações de aparente fracasso, que está tudo indo por água abaixo, mas você, com o amor, é capaz de reverter a situação. O amor transforma decepção, situações de decepção, em grandes descobertas. O amor transforma tragédias em oportunidades de desfrutar a vida sempre na dimensão da graça, sabendo que Deus não nos desampara em momento nenhum. Como é que é esse amor transformador? Esse amor em meio a situações de tensão. Como é que é isso? Tem algumas características do amor cristão que eu gostaria que a gente lembrasse. Em primeiro lugar, o amor cristão é sempre uma ordem. Ele não é uma escolha, não é uma opção. Nós temos o dever de amar. Eu poderia trocar a palavra ordem por mandamento, porque é isso que Jesus falou. Jesus falou que era um mandamento, mas mandamento é ordem. Manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Então, o que Jesus fala para a gente não é uma escolha. Ele não está dizendo, se você quiser, você faz. E continua sendo meu discípulo. Se não, quer ser meu discípulo? Amém. Isso está na palavra de Deus marcado, né? Mateus 22, 36, 39. Jesus já tinha ensinado isso aos seus discípulos. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame ao seu próximo como a si mesmo. O amar ao seu próximo como a si mesmo está presente na lei de Moisés. O mandamento de Jesus é diferente. Ele diz, ame uns aos outros, assim como eu vos amei. Não é só amar o próximo, é amar uns aos outros, assim como eu os amei. A segunda coisa sobre o amor, uma definição do amor, é o fato de que o amor é um compromisso. O amor é um compromisso. A ordem está dada e a responsabilidade de executá-la é minha. O Senhor não vai ficar me lembrando toda hora, eu te mandei, hein? Olha, eu quero... Não falei? Mãe faz isso, não faz? Aí diz, olha, quando mãe fala, tem que obedecer, né? Graças a Deus, nós não temos uma mãe no céu, né? Não, brincadeira. Jesus o Senhor, o Deus age até como uma mãe, né? Mas o amor é um compromisso. O amor, ele é da nossa responsabilidade. Lembra o comprometimento da gente colocar em prática. Para o cristão, o amor é o cumprimento de missão. Não é só um dever. Ela é parte da nossa missão. A missão, ela não é você pegar um folhetinho e entregar na rua. Isso não é missão. Missão não é isso. Missão é você viver o amor de Cristo na prática. Que é assim que você vai demonstrar
a importância da fé que você abraçou, praticando o amor. O amor, então, é um compromisso. E em terceiro lugar, aliás, tem um versículo aí para a gente dar uma olhada, né? Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. É assim que funciona. A relação de amor, ela é um vínculo entre nós e Jesus e a gente e o nosso próximo. Aliás, até na pastoral de hoje eu falo isso, né? O amor de Cristo nos constrange porque ele nos mobiliza. E uma vez mobilizado, nós vivenciamos o amor de Cristo para o nosso próximo. Então é como se fosse uma circularidade, né? O Senhor demonstra o seu amor e nos alcança, nos convida, nos capacita para a gente colocar em prática, e assim a gente vai fazendo essa circularidade de amor no mundo em que vivemos. E em terceiro lugar, agora sim, o amor nos identifica. É uma identidade da gente. O amor demonstra que nós somos filhos de Deus. Para o cristão, amamos porque Deus nos amou primeiro. Isso, o apóstolo João fala isso, né? Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, e de fato o somos. Então vejam bem, quando eu amo, eu estou dizendo que eu sou um filho de Deus. Eu não estou dizendo que eu sou uma pessoa boa, que eu sou um bobinho, né? Que eu sou uma pessoa fraca. Eu estou dizendo que eu tenho um pai amoroso. Eu estou dizendo para as pessoas que eu sou filho do pai que me ama. E é porque ele me ama, eu sou um filho de Deus. Eu tenho que me portar como um filho de Deus no mundo. A gente, como filho de Deus, né, se a gente assumir essa condição, essa identidade de filho de Deus, muitas coisas que andam fazendo por aí em nome do Evangelho caem por terra. Porque o Filho de Deus é um filho de um Pai amoroso que acolhe a todos e todas em amor. Se meu pai faz isso, eu não posso fazer diferente. Eu não posso envergonhar o meu pai, porque eu sou filho do Pai amoroso. Isso me leva a pensar o seguinte: se o amor é isso que eu acabei de falar para vocês, então o amor, ele desperta um princípio ético. O amor se constitui um princípio ético para a vida no mundo, diante de todas essas formas que ameaçam a vida. Tudo que ameaça a vida, o ódio, o preconceito, a desumanização, a violência, não é? A guerra, tudo isso que ameaça a vida, o amor é o oposto. Então, o amor é esse compromisso ético do cristão no mundo, de tudo aquilo que destrói a dignidade da vida, o amor se opõe. Eu preciso lembrar disso o tempo todo. E eu preciso permitir que esse amor me transforme de dentro para fora como um representante dessa fé transformadora, libertadora, que vai trazer nova vida para o mundo. A pergunta é, como que esse amor, então, atua? Como que ele atua na nossa vida? Eu tenho 3 coisinhas para dizer sobre a atuação transformadora do amor. A primeira coisa que eu tenho a dizer é que o amor se realiza através da justiça. Nós não podemos deixar de lado essa ação do amor. O amor traz entre nós a prática da justiça. É assim que Deus trata conosco. A gente costuma dizer que Deus é justo, que Deus é justiça. O justo juiz vai atuar com amor, porque a justiça de Deus é baseada no amor. Como se chama na Bíblia a justiça baseada no amor? Chama-se misericórdia. Misericórdia é a justiça com amor.
A justiça sem amor, nós já conhecemos. Ela é condenatória. Ela é culpabilizadora. A justiça com amor, ela é libertadora. Ela é acolhedora. Ela é perdoadora. Justiça sem amor é crueldade. Justiça sem amor é crueldade. E então nós temos um compromisso, um dever de praticar a justiça como pessoas que amam ao Senhor da vida, o autor da vida, a fonte da vida. E se eu amo esse Senhor, cabe a mim agir com justiça. Eu quero ler o texto de Lucas capítulo 6, verso 36. Jesus dizendo para os seus discípulos: sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Isso é um trecho do sermão de Jesus, o sermão ético, no caso aqui é o sermão da planície, mas é uma repetição do sermão do monte. Só que no sermão do monte, Mateus registra Jesus falando: sede vós perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Isso, gente, eu acho que a gente não vai conseguir, não. Ser perfeito é uma dificuldade muito grande. Mas a perfeição que o Senhor espera de mim não é que eu seja certinho, mas que eu seja amoroso. Se eu conseguir colocar em prática a misericórdia, olha, já conseguimos muitas coisas. A misericórdia é o amor com justiça. É assim que funciona, né? Ou a justiça com amor. Segundo lugar, a segunda coisa que a gente precisa lembrar sobre esse amor transformador é que o amor se expressa quando nos tornamos sensíveis à dor do outro. Então, como é que eu demonstro o meu amor? Quando eu sei que o outro está sofrendo, quando algo faz o outro sofrer, e eu tento ser um alívio para ele. Quando as situações estão complicadas e eu assumo a posição de ser um anunciador, um promotor da paz no meio do conflito, da tensão. Não para complicar mais ainda, mas para trazer tranquilidade, para trazer esperança. É isso que é entrar na dor do outro. Olha, gente, entrar na dor do outro, ser sensível à dor do outro, isso no Novo Testamento se chama compaixão. Compaixão quer dizer sentir junto, estar ao lado de quem sofre. É isso que é compaixão. O amor nos mobiliza a desejar para o outro o bem que desejamos para nós mesmos. Eu não quero sofrer como o meu próximo está sofrendo. Então, se eu não quero passar pelas coisas que ele está passando, eu não vou colocar mais carga sobre os ombros dele. Eu vou tentar ajudá-lo a diminuir a carga, como eu gostaria que fizessem comigo se eu estivesse no mesmo lugar dele. Isso é amor de compaixão. Quero deixar com vocês Mateus capítulo 7, verso 12. Assim em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles lhe façam, pois esta é a lei e os profetas. Religião verdadeira é isso. Você fazer pelo outro aquilo que você gostaria de fazer, que fizessem com você. Fazer pelo outro aquilo que o outro precisa que seja feito. Não o que você quer fazer, não o que você julga, não o que você pensa, mas aquilo que traria alívio para o outro. Uma terceira coisa é que o amor se concretiza quando nos importamos com a vida do próximo. Como é que eu sei que alguém ama? Quando a pessoa se importa. Sabe que o contrário do amor não é desamor. Eu escutei isso em algum lugar. O contrário de amor é indiferença. É você fazer de conta que não está acontecendo. É você passar pela pessoa que está com fome e você não se importar com a fome do outro. E ainda querer colocar multa para quem dá alimento para quem tem fome. Isso aconteceu essa semana, né?
Absurdo. 17 mil reais de multa para quem der comida para o pobre, numa grande cidade do Brasil. Era uma lei que foi proposta. O problema não é quem propôs só, mas quem votou a favor do negócio desse. Ainda bem que voltaram atrás, porque deu uma grita geral, né? Imagina Jesus em São Paulo multiplicando pães. Aí viria a guarda, a polícia, dizendo que não pode fazer isso não. Se fizer, vai pagar multa de 17 mil reais. A pior expressão da falta de amor é a indiferença com a necessidade do outro. Agora, o que seria então esse amor que não é indiferente? É um amor perdoador. Essa dimensão do perdão, da gente querer resgatar o outro da sua perdição, trazer o outro de volta para a nossa convivência, para estar conosco. O perdão, no meu modo de entender, e eu acho que eu estou cercado de vários teóricos que poderiam me ajudar nesse sentido, o perdão é a atitude mais humana que alguém pode desenvolver. E só consegue perdoar quem consegue amar. Ah, mas pastor, isso é muito difícil. Claro, por isso que só Deus foi capaz de perdoar. O nosso paradigma de perdão não é o perdão de outra criatura, de outro ser humano. O nosso paradigma de perdão é o perdão divino. Lucas capítulo 17, é assim que o Senhor nos ensina. Se o seu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoe-lhe. Que é assim que Deus faz conosco. No Sermão do Monte, antes, na oração do Pai Nosso, ele disse, se você não for capaz de perdoar, você não será perdoado. É simples assim. Porque você não pode ficar indiferente a essa dor do outro, a isso que o outro sofre. Para a gente concluir essa palavra, o amor proposto por Jesus, em todas esse amor que ama até o fim, é uma atitude que não é egoísta. Eu diria que é a própria superação do egoísmo. É um amor que exige de nós comunhão. É um amor que exige da gente participação solidária na vida do outro. É um amor que exige vida de prestação de serviço voluntário, espontâneo. É um amor que exige da gente um testemunho de vida ao ponto de assumir até as últimas consequências da palavra testemunho, que é martírio. Eu gostaria de reforçar essa palavra de Jesus, porque durante todo o discurso de despedida, ele vai voltar a esse tema do amor como uma exigência da vida cristã. E lá no capítulo 15, verso 12, ainda dentro do sermão da despedida, ele vai repetir: o meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Não é como o pastor Irênio ama, senão vocês estão lascados, né? Eu também tenho minhas dificuldades de amar determinadas coisas. Mas ame como Jesus amou.
Essa é a proposta de Jesus. Amém? Vamos fechar nossos olhos, vamos falar com Deus. Senhor, Deus e Pai, nos ajuda a superar os obstáculos que existem em nós mesmos, para colocarmos em prática o amor que o Senhor nos ensinou e demonstrou ao nos acolher com sua graça. Nos ajude, Senhor, a assumir a nossa condição de filhos de Deus num mundo tão perverso, com tanta indiferença, com tanto ódio, com tanta violência, como esse em que nós estamos vivendo. Dá-nos a tua bênção para que a gente saia daqui hoje, inquietos, querendo, ó Deus, encontrar uma resposta para que a gente se torne pessoas mais amorosas no mundo em que vivemos. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Nós estamos, então, chegando ao final da nossa mensagem aqui, né? Teremos ainda um momento de encerramento. E quero convidar você que está nos assistindo a conhecer nossa igreja. Deixa uma mensagem aí para a gente entrar em contato. A nossa igreja se reúne no bairro de Icaraí, em Niterói, e estamos à disposição para orar por você, para te acolher, para a gente compartilhar as nossas experiências de celebração, de adoração, juntos para a glória de Deus. Um bom restinho de domingo. Deus abençoe a todos vocês.